Prazer a todos, sejam todos bem-vindos, né? A nossa segunda aula aqui que a gente está falando da NR1, gestão de riscos psicossociais aqui no ambiente de trabalho. Então, nesses encontros, né? A gente, primeira aula, a gente falou sobre diagnóstico, hoje vai falar da saúde mental, da prevenção à produtividade. Quem sou eu para estar falando sobre esse assunto? Acho legal aqui eu colocar para vocês, né? Da onde que vem minha experiência. Eu sou advogada trabalhista, eu me formei em 2005 e minha monografia da faculdade foi falando de qualidade de vida no ambiente de trabalho para gerar melhores cidadãos. E aí eu saí com essa vontade de trabalhar com esse assunto desde que eu saí da faculdade, né? E naquela época eu tinha uma noção que eu precisava de muita experiência para falar no assunto, né? Porque era complexo, eu não conseguia nem orientadora, não tinha doutrina, jurisprudência para colocar no assunto, foi super difícil fazer. Mas a gente foi avançando, eu fui trabalhando como consultora, fui tendo algumas experiências no assunto. Eu tive uma empresa de recursos humanos no meio do caminho, por 6 anos, que eu trabalhei com recrutamento e consultoria, implementação de áreas de recursos humanos, implementação de áreas jurídicas internas de empresa, nesse período. Então, aqui hoje eu me sinto muito à vontade para falar da NR1, porque é uma busca de muito tempo. Então, eu me realizo também em ter pessoas querendo ouvir esse assunto, que antes era uma coisa que eu cuidava mais de processos e colocava essas questões assim para os clientes para prevenir os processos, os riscos. E é isso que a gente vai falar aqui também, prevenção de riscos, né, na minha visão. E aí, em 2010, eu dei meu primeiro treinamento de combate a assédio em empresa. Desde lá, então, eu venho dando uma série de treinamentos sobre esse assunto. E aí, em 2013, teve a lei anticorrupção. Na época, eu estava dando treinamento para as lideranças da ALL, que é a atual Rumo, né, antiga ALL, sobre regras trabalhistas, o que poderia ser feito ou não, e me chamaram para a área de fazer um treinamento de compliance para a área de compras. Daí eu comecei a trabalhar com compliance, com sustentabilidade, e começou a conectar todos esses temas, né? Compliance trabalhistas, que é prevenção, gestão do ambiente, cultura organizacional. E desde então eu venho nesse trabalho. Hoje eu sou vice-presidente da Comissão do Pacto Global de Sustentabilidade aqui da OAB Paraná, que a gente faz essa jornada de sustentabilidade da nossa OAB para fomentar isso dentro da advocacia como um todo. E também eu sou líder regional da plataforma de comunicação e engajamento do Pacto Global da ONU Brasil, aqui no Paraná, que a gente tem a missão de disseminar aí as boas práticas de sustentabilidade, atrelada com os ODS, nas empresas que já são participantes do Pacto Global aqui na região. Então, eu sou também, né, meu escritório, que eu sou sócia fundadora dele, então eu já nasci com essa vontade de fazer uma advocacia diferente. E aí não tinha mercado, né? Tive que criar o meu escritório para atender os meus anseios. E a gente já está desde 2006 aí no mercado, né? Desde que eu me formei, eu acabei tendo algumas situações que me fizeram a ter meu próprio escritório. E a gente trabalha hoje, né, de uma forma mais estruturada, a gente vai amadurecendo ao longo do tempo com esses pilares, que é conformidade legal, a gente trabalha a prevenção e a resolução dos conflitos, a questão contenciosos, processos, né? Tudo nessa questão da legalidade. E a gente acredita que entre a coerência entre prática e discurso é essencial para uma gestão, para a gente mitigar riscos, para a organização ela ter clareza suas regras e poder fazer uma boa gestão de pessoas. E acreditamos que o engajamento acontece pela transparência. Então a gente faz a documentação dessas regras que as empresas criam em relação à política de remuneração, jornada, para dar transparência, para que isso tenha clareza e aconteça dentro da organização, que faça parte da cultura. Então, o nosso consultivo é muito forte aqui no escritório, né? A gente tem a área de contencioso, mas tem um consultivo bem atuante. E a gente trabalha com sustentabilidade corporativa também, aonde aqui eu vejo assim que trabalhar a NR1 é o início de uma jornada de sustentabilidade. A gente tem uma visão, assim, há um mito que olha a sustentabilidade como uma pauta verde, né, uma pauta da área ambiental, mas a gente tem que falar, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala do econômico, do social, que são as pessoas, que é isso que a gente está falando aqui na NR1, e da parte ambiental.
e as pessoas elas estão no centro. Até a gente for olhar para a sigla ESG, né, que o mercado está falando, que é Environment, que é ambiental em inglês, o S é o social, são as pessoas, e o G é a governança, o S está no centro. Então, as pessoas que vão gerenciar todas as outras pautas de uma gestão de sustentabilidade, de uma jornada de sustentabilidade da empresa, né? E se a gente tem as pessoas não bem cuidadas desse ambiente, não entendendo, as regras do jogo com clareza, a gente tem dificuldade de avançar nessas pautas de sustentabilidade. É porque Então, eu estava num outro. O trabalho de vocês é mais o jurídico? a Ou gente não? é jurídico, aham. Tá. A nossa atuação é um escritório jurídico, né? Então a gente faz a documentação, o diagnóstico, a gente consegue fazer com mapeamento de risco, a gente faz documentos para comprovar as ações que estão sendo feitas. Então, assim, aqui até esse slide, ele mostra que então a gente vai falar aqui hoje da NR1. A NR1 é uma norma que está vigente, né? Ela entrou em vigor esse ano em maio, mas a gente tem um prazo aí de adequar, agora já não são mais 12 meses, né? São 11 meses de adequação que a gente tem para atender, que a gente vai estar passíveis das consequências, que vão ser fiscalizações, multas. Então, a partir do ano, a gente vai estar passível. E é uma questão que exige uma multidisciplinaridade, tá? Isso tem vindo muitas essas perguntas nas aulas. Eu como advogada, eu entendo que é importante para ter essa visão, para ter valoração das provas, das evidências, materialidade, conformidade legal, tá de acordo com as legislações, porque é a relação com muitas outras normas trabalhistas. E a gente vem vindo um movimento de mudança de legislação trabalhista que todas acabam dentro desse contexto, dentro da NR1, sabe? A gente tem uma lei Uhum. que, na primeira aula eu falo bastante de todas as leis, eu não vou falar aqui porque leva algum tempo, e aí Tá. a primeira aula já está gravada. Mas a gente tem a lei, o programa Emprega Mais Mulheres, que foi publicado em em 2024, entrou em vigor o ano passado, em 2023 foi publicado, passou a valer, aonde é uma norma que traz várias regras que permitem uma flexibilidade do ambiente de trabalho. Ela traz um conceito inovador de parentalidade, então, assim, algumas regras, alguns benefícios podem ser concedidos para aqueles que têm um menor na sua guarda. Então, um avô que tem um menor sob sua responsabilidade ele pode ter alguns benefícios de flexibilidade de jornada, enfim, um pai para poder sair e cuidar do seu filho também, não só a mãe ter a licença lá dos benefícios para acompanhar seus filhos em consultas médicas. Eu consigo estender isso para os pais com segurança jurídica, agora com essa nova lei. Ah, é Mas eu lei tenho, isso. Isso é lei. mas é uma lei, ela é uma lei que ela recomenda, ela não é obrigatória. Ah, tá. Uhum. Então, empresas que estão buscando, já vinham buscando fazer, ó, que já entendiam a necessidade desses conceitos, antes elas tinham uma dificuldade de implementação por falta de legislação. Uhum. Então, ela precisava fazer um acordo coletivo com o sindicato, mas ela não queria se envolver com o sindicato. Às vezes, ela fazia na boa fé, não tinha uma documentação que respaldasse, tinha problema na Justiça do Trabalho depois, e ter que pagar com uma verba salarial, aquilo que ela deu como uma verba Uhum. indenizatória. Então, com essa legislação, ela tem uma flexibilidade para conseguir ter mais flexibilidade e dar esses benefícios com mais segurança. Tá. E aí, essa mesma lei, ela tem um ponto dela que é obrigatório, que é a questão de combate a assédio no ambiente de trabalho. A ONU, ela obriga as empresas a Isso é treinarem uma lei, 100%. isso é uma lei, tá? Agora, essa do assédio que tu falou é interessante que eu quero muito aprender isso. Isso também é lei? É lei, aham. Assédio? E tu Tem, sabe me dizer ó, qual é essa no, lei? no e-book tem o número da lei, é Ah, eu procuro lá. Eu acho que eu baixei o e-book. 14.457. Acho que é 4.457, mas é que tem outra que é 14.000, às vezes eu confundo os números. Tá, mas eu E tô é, falando é porque o eu baixei o e-book. Programa Emprega Mais Mulheres, tá? O nome da lei. Se der um Google também Tá. você vai achar. E aí, no final dessa legislação, ela traz a parte que é obrigatória, que é a questão do assédio no ambiente de trabalho. E além disso, conecta com a atualização da NR5, que ela coloca a questão das empresas que têm CIPA, atribuir a CIPA o papel de gestão desses riscos, dessas ocorrências de assédio também. Não é gestão, é de intervir. Então, se eu tenho ocorrência, a CIPA ela pode criar ações de prevenção.
E é muito Até a legal CIPA saber. mudou de nome, né, Isabela? Ah, desculpa, eu tô aqui batendo papo contigo. Eu tô te escutando, tá me vindo coisa, eu vou falando. Tô até atrapalhando É, talvez os outros colegas. a CIPA ela passou a ser chamada Comissão Interna de Prevenção a Acidente e Assédio no E Ambiente de Trabalho. assédio, né? Mudou, né? Uhum. Eu É, achei então, assim, é questões maravilhoso. legais que a gente está falando Sim, aqui. E aí você veja a ONG tem todo um, tipo, tem uma série de claro. legislações que vem desde a LGPD que vai descendo, e são legislações recentes, estou falando de 2022 para agora, que vem nesse contexto, né, nesse movimento de, de, de avançar nesse tema da gestão de risco psicossocial. Aí a gente fala aqui, então o que que a gente tem que fazer, né? Eu falo que assim, que a NR1 ela é um ciclo, é um movimento Isabela, contínuo que a gente... olha aqui, ó, Oi. eu já tenho outra pergunta. Então, Sim. por exemplo, isso é uma dúvida que eu tenho, assim, ó, a gente faz essa parte da TZN reunião, diagnóstico, treinamento, planejamento, implementação. Para implementar a INR1, é obrigatório que as empresas tenham o GRO? O gerenciamento, o GRO, qual que você fala que é E esse, o gerenciamento de riscos ocupacionais, que é feito ocupacional? pelo Sim, segurança, ela é sim, obrigada a sim. ter, e a partir dali a gente tem que sair. PGR, é o Não, o PGR PGR. ele sai do GRO. É, sim. É obrigada a ter. Ela vai ter que ver se aquela empresa ela é obrigada, porque ela depende do grau de risco dela, né? Tá. Se ela for obrigada pelo grau de risco dela, pela estrutura dela, ela vai ter. Tem algumas empresas que podem ter o atestado de não é obrigatoriedade, mas ela tem que ver com o CNAE dela, com a atividade que ela faz, número de empregados. A maioria vai ter que ter. Vai ter que ter, né? É, aham. Porque senão, acho que eles também não fariam NR1, se não tem o É, aham, GRO. então. Porque eu entendi que o GRO é o macro feito, ali vai ter tudo que foi levantado, que era o parecido com o PCMSO, era o PPRA de antes. Isso. E aí, agora, a partir dali, teria que sair este programa com a NR1. É isso que eu Sim, tenho essa dúvida. sim, sim. É, calma aí. E saiu minha apresentação? Voltou, Sei, né? não, tá aqui. Sigo Ah, de tá apresentando para apresentação. vocês? Tá, para Ah, mim para tá. mim é que sumiu aqui. Ah, que bom. Então, assim, ó, a gente tem estudos que mostram que ambientes saudáveis são mais produtivos, né? Então, esse é um movimento que é uma obrigação legal, mas também está falando em resultado e maior eficiência operacional. Cerca de 70% de tem pesquisa Guadalupe, que foi feita, que deu que 70% do resultado com maior eficiência operacional decorre de ambientes que são mais saudáveis, né? Que tem menos risco psicossocial, né? Sim, Que tem políticas contra assédio, reduz em média 40% a taxa de absenteísmo, diminui os custos operacionais e riscos com ação trabalhistas. Aqui eu falo no meu escritório, assim, com muita propriedade. A gente costuma ver muito em ação trabalhista que o empregado vai na audiência e começa a falar do relacionamento que ele mantinha com o líder, como que ele foi desligado, e não necessariamente com os pedidos da ação. E até o juiz fala, isso não é objeto da ação. Então nem cabe aqui você falar, porque o advogado não colocou, porque ele não tem prova daquela sim, questão, muitas vezes. Mas aquele é o fator motivador para ele estar na audiência, no processo. E aí, assim, a taxa de retenção de talentos aumenta significativamente, né? Isso aí a gente tem várias evidências de quando você monitora a empresa nessas questões, você vê uma redução da taxa de turnover. Então, assim, até agora, dos trabalhos que eu fiz, eu não vi nenhuma empresa se arrependendo de ter feito esse gerenciamento, sabe? Esse trabalho. E aí, como que a gente faz? Aqui eu gosto, a primeira aula eu falo muito do diagnóstico, tá? Então, para quem quiser aprofundar, tem ali a primeira aula, tá no grupo ali do WhatsApp, que é ali que eu tô me comunicando mais. Tem no descritivo do curso, lá tem todos os materiais. O diagnóstico, investir nesse processo é fundamental para que você saiba o que precisa ser feito. Então, é avaliar as questões dos riscos, a estrutura que você tem, como está comunicando, aonde está teu problema, para saber o que precisa ser feito. Daí você vai para o planejamento e o plano de ação. Que é aqui onde você vai ter a percepção e a identificação desses riscos
e vai dizer o que vai ser feito em cada tempo, com quem, você vai determinar as pessoas que vão estar envolvidas no processo. Então, assim, se dividir em tempos, o diagnóstico, eu estou aqui passando para os clientes, a gente está levando 6 meses de Vai fazer o diagnóstico, diagnóstico? tem casos de 2 meses, tudo vai depender daquela estrutura da organização. Então, tem uma escola que a gente está fazendo, que a gente vai levar 2 meses para fazer esse diagnóstico. Tem uma transportadora que eu estou fazendo, que eu vou levar 6 a 8 meses. Entendeu? Porque é mais Mas isso por causa do complexo, número enfim. de funcionários, de colaboradores? A escola tem 150 e a transportadora, eu acho que ela está com 360. Ai, Mas daí a operação é mais complexa, enfim, tem N variáveis, aonde que estão os colaboradores, eles estão rodando, como é que eu vou fazer essa pesquisa. Mas assim, eu recomendo que o diagnóstico seja feito muita presença, sabe? Entendimento com equipe multidisciplinar, de acordo com o caso, enfim, para que aquilo retrate a realidade, para que seja feito o que precisa ser feito. Eu tenho muito medo desses que estão sendo vendidos pela internet, sendo colocados assim, como, vem fazer um diagnóstico, adexa a empresa sozinho, tem autonomia, né? Essas abordagens, porque se eu fizer uma ação que não esteja alinhada com o meu real risco, eu posso atrair riscos que não são do meu negócio. Por exemplo, quando eu tiver o PGR, os riscos que tiverem diagnosticados no meu diagnóstico, eu vou colocar no meu programa de gerenciamento de risco, correto? E quando tiver um uhum. afastamento por questões de saúde mental dentro da minha empresa, eu vou ter que ter uma estrutura para dizer que não, aquele ambiente é, não é tóxico, que aquele ambiente não vai não gerou pessoas com questões de saúde mental Então, e você não deve ir lá está para no meu trabalhar. risco psicossocial, porque se estiver dentro do meu PGR, eu vou ter que emitir uma CAT, um comunicado de acidente de trabalho. Uhum. E aí, aquele profissional passa a ter estabilidade e eu, como empregador, eu tenho uma responsabilidade sobre aquela pessoa, sobre a saúde daquela pessoa. Sim, Então, mas é para isso, muito nesse, sério. nesse teu exemplo por aí, a gente teria que comprovar que, que a doença mental dele teria vinculado ao trabalho. Poderia não ser, né? Sim, aí eu tenho que ter uma estrutura prévia para dizer os cuidados que a empresa tem. Então, a empresa vai ter que olhar para o ambiente, ela não vai poder olhar para o indivíduo. Os cuidados que ela tem para promover uma rigidez, uma salubridade mental daquele ambiente. E ela vai ter, o que a gente recomenda? Fazer uma integração bem feita, um questionário, enfim, ter uma estrutura na hora de desligar também, né, com um cuidado maior, para ela se resguardar de que aquilo não aconteceu no ambiente de trabalho. Quando recebe um atestado, ter uma conversa com a pessoa. Então, vai ter que é uma norma que vem humanizar a relação de trabalho, ela vem impor. A gente está numa dicotomia aqui, né? A gente tem uma norma que vem impor a humanização das relações de trabalhos e temos uma suspensão dos julgamentos no STF em relação aos PJs, né? Uhum. A pejotização. Porque daí estão achando que daí o PJ não vai ter essas obrigações. E aí eu acho que muitos se enganam. Porque se o profissional PJ, o profissional que for, que seria adoecer naquele ambiente de trabalho, é responsabilidade da empresa. Ela pode ter que emitir uma CAT, mas uma indenização por danos morais e danos materiais, se ela não conseguir mais trabalhar, tiver essa dificuldade, a empresa vai ser responsabilizada. Então eu vejo que é bem preocupante, por mais que assim, tem alguns empresários que falam, mas agora eu vou pejotizar, vai ficar mais fácil pejotizar, a gente não sabe, né? Espero que, que não seja revisto esse posicionamento, mas se for, a gente, mesmo assim, eu entendo que a empresa vai ter responsabilidade em relação à salubridade do ambiente. Como já é com terceirizados, enfim, não, é difícil Sim. abrir mão dessa responsabilidade. Então ela vai ter que ter esse cuidado, né, na hora de contratar, na hora de desligar, na hora de fazer os exames, fazer um acompanhamento mais de perto em relação às rotinas dos empregados. Aqui a Tatiane colocou muitas empresas com pejotização e não seguindo normas e regras trabalhistas nenhuma. Pois é, a gente vê um crescimento realmente bem grande desse modelo de contratação,
mas não tão livre dessas questões. Então tá, hoje ainda tá suspenso o julgamento, mas então assim, até maio, vamos dizer, os contratos de PJs eles eram julgados na Justiça do Trabalho. Agora está suspenso o julgamento até o STF se posicionar. Mas quando se for da Justiça Civil, vai ser julgado em relação a danos morais e danos materiais em relação a esse nexo com o ambiente de trabalho. Aí vai ter que ter há um entendimento tanto do PJ para produzir suas provas, né, em relação a mostrar como que era a sua rotina de trabalho, como que ele era chamado sem respeito ao intervalo, como ele não tinha férias, para levar para a justiça que for, né? A gente não sabe ainda qual vai ser, mas para que for julgar e avaliar essas questões. Porque eu entendo que saúde não tem, é inegociável e eu não posso abrir mão num acordo, entendeu? Num termo de acordo, que é um contrato. Eu não tenho, né? É um direito indisponível que a gente chama. E aí, então, voltando aqui na questão do plano de ação, a gente monta um plano de ação, identifica o que tem que ser feito para aquela organização. E aí entra na implementação, que é onde eu vou colocar no documento, no PGR, vou estruturar, porque eu já estudei, eu já tenho uma clareza, já tenho uma visão sistêmica da questão, e isso é muito importante. Às vezes eu pego um caso isolado, uma área, e isso não me dá uma visão sistêmica, então eu preciso dessa visão sistêmica, ela é extremamente importante para saber aquilo que eu vou fazer, e aí eu vou executar. Eu vou criar os indicadores que fizer sentido, e aí eu vou monitorar essas ações, né? Vou monitorar, vou ver como elas estão caminhando, vou fazer ajustes se precisar, muitas vezes é necessário. Então a gente entra num ciclo contínuo. A gente vai determinar que a cada 12 meses, a cada 16 meses, a cada 18 meses a gente vai fazer um diagnóstico novo, ou no primeiro ano, a cada 6 meses, enfim, a gente vai entender a estrutura da empresa, a forma como ela se comunica com o mercado, a forma como ela quer relatar essas questões e trabalhar internamente, para criar um fluxo, né, contínuo dessa implementação, para que aquilo torne parte da cultura e internalize na empresa. Isabela, Oi, diga, Vitor. oi. Quem está falando é Vitor, de Porto Alegre, tudo bem? Prazer, Vitor. É. Sobre a pejotização, eu quis tu falasse, só me surgiu uma pequena dúvida aqui. Quando tu faz um pagamento por RPA, por exemplo, a RPA não caracteriza, talvez, um trabalho contínuo, como o conceito da pejotização, né? Se aplica a mesma regra para a A implementação RPA, de o que vai R1? determinar o vínculo e as obrigações é a frequência. Então, tipo, quanto tempo eu estou disponível, quanto tempo eu estou inserida naquele ambiente. E aí, em relação a questões trabalhistas que descaracterize, né, essas relações que sejam consideradas uma fraude trabalhista, vai ser a subordinação. Então, o comando, como é que vem as ordens que eu recebo, quanto que eu tenho autonomia do meu trabalho, se eu posso trabalhar para outras pessoas, eu posso colocar o que eu penso para fazer, para entregar, eu não tenho horário, eu tenho só aquelas entregas fixas. Então, é isso que vai determinar se tem um vínculo e uma responsabilidade. E sendo PJ, ou RPA, ou profissional autônomo, dentro do ambiente, quanto tempo eu fico dentro dessa relação? Pode ser dentro do ambiente físico e pode ser no ambiente virtual também, né? Porque acesso ao sistema da empresa, eu tenho que encaminhar materiais, recebendo e-mail com frequência, mensagens, né? Não tenho pausas, eu não posso descansar, porque senão eu não recebo. Enfim, essas relações que vão gerando esses questionamentos para agilizar um contrato de profissional autônomo, né? Porque nem todos, tem uns que são realmente autônomos e tá tudo certo. Mas não exime a obrigação de eu ter uma responsabilidade com essa questão da saúde do outro, né? Isso já é pacífico, né? Até em relação a gente está falando hoje, né, dentro da N1, né, NR1, que é a norma regulamentadora número 1 da Justiça do Trabalho, então a gente tem a número 1, que é a NR1, que ela agora, salvo engano, acho que ela é de 98, ela é antiga, e aí a gente tem as outras normas, então a NR1, NR2, NR3, 4, 5, 7, enfim, vai seguindo as normas regulamentadoras do trabalho. Antes, a diferença é que a NR1 antes tratava dos riscos físicos e ocupacionais.
ligado à ergonomia, salubridade, insalubridade, periculosidade, audição. E agora, né, poeira, né, que tava falando muito que daí tava a questão de salubridade. E agora está falando dos riscos psicossociais, que são riscos emocionais, que está ligado à saúde emocional, ao bem-estar do outro, né? Então, a saúde mental, que é o que a norma, a legislação pegou, mas a gente pode falar em saúde emocional também, é o bem-estar do próximo. Então, quanto que aquela atividade do meu negócio, da forma como eu faço a gestão da minha empresa, do meu negócio, impacta na saúde daqueles que trabalham para mim. Então, não é apenas a ausência de doença, mas é equilíbrio emocional, psicológico e social. Então, é o bem-estar emocional mesmo, né? E aqui a gente vê a NR1 como uma resposta do que vem acontecendo junto ao INSS e dentro das organizações, com volumes crescentes de atestados médicos, então a gente já vinha acompanhando isso, né, uma crescente de ocorrências de afastamento por questões de saúde mental. Eu lembro, o ano passado, no começo do ano, me chamou muito a atenção que eu tive 3 casos no início do ano de afastamentos por burnout de pessoas na experiência. E aí, como resolver a pessoa com burnout na experiência? O burnout é a doença provocada pelo ambiente de trabalho que se pela ocupação. E aí as empresas não tinham uma estrutura de dizer, não, aqui a gente não é assim. Mas ali, em um dos casos, eu até vejo que tinha um risco, porque tinha uma ameaça constante, se ele não performasse nos primeiros meses, ele não ficaria no trabalho. E a pessoa precisava muito do trabalho. E aí, era uma ameaça, né, para a pessoa entregar o sangue dela com a pressão de que ela ficaria sem uma estrutura de treinamento para engajar ela a entender o processo do trabalho. Então havia um gap muito grande ali na estrutura que eu acredito que pode ter sido ali um despertar ali de algo. Os outros eu até acho que veio já de outras organizações que não foi pego na integração e aflorou nesse movimento de um novo trabalho, tá? Então, assim, são questões que estão aí no dia a dia das empresas e para a gente lidar, a gente vai falar, eu não sei se vocês viram, mas a gente teve lá uma pesquisa que foi publicada do INSS nesse ano, que em 2024 o Brasil registrou 472.328 afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Maior número em 10 anos, né? Isso vai crescendo, e representou um aumento de 68% em relação a 2023. Então, a gente vem com uma curva crescente dos afastamentos por saúde mental exponencial. E aí o governo chegou assim, opa, né, a gente cresceu, muito bem, foi publicado em 2024, né, a NR1 atualização. A gente vem criando leis para estimular as organizações, a gente teve a lei também das empresas certificado de empresas promotoras de saúde mental, que é as empresas que trabalham essas questões e pode ter um certificado com o governo, mas é voluntário, não teve muito engajamento, e aí veio uma questão mais incisiva, porque essa obrigação hoje é um custo muito alto para o Estado e para as empresas. Só que é pouco monitorado e tangibilizado. Na maioria das empresas que eu entro para atuar, elas não têm, elas, às vezes até tem controle de atestado médico, mas ela não tem uma atuação de gestão sobre os atestados médicos que ela recebe. A grande maioria. Então ela tem um controle ali, mas ela não para olhar que mês do ano ela tem mais, quais são os CID, não pode ter CID, tudo bem, mas você faz uma conversa. Aí eu tive um cliente essa semana passada, né, que eu fui conversar e, enfim, fui lá na empresa trabalhar com eles e tal. E daí ela tava me contando que ela tinha muita rotatividade no pessoal da limpeza, e ela quando ela recebe o atestado médico, ela conversa. E dela entende, às vezes é questão de violência doméstica, às vezes é questão, tipo, N fatores. A pessoa acaba se abrindo e ela faz ali uma anotação, e isso está acontecendo, está diminuindo muito o número de afastamentos de atestados, inclusive. Tá? Ela está conseguindo diminuir a rotatividade e diminuir os atestados. Porque a pessoa também se sente, tipo, vou inventar qualquer atestado, vou ter que ir lá conversar depois. E também ela se sente acolhida naquele ambiente por conta da preocupação. Então, assim, é uma relação hoje, como eu falei, mais humanizada, que vem
mexendo, né, trazendo essas questões. E assim, da maioria das pessoas que são afastadas pelo INSS, são 64% mulheres na faixa de 41 anos. E o que que isso nos diz? Né? As mulheres são as mais vítimas de ocorrência de assédio, de violência, de sobrecarga, de dupla, tripla, quarta jornadas. Aí aqui eu falo assim muito, quando a gente teve trata ali a questão da legislação, que tem uma lei que fala de transparência salarial para as empresas, que obriga as empresas com mais de 100 empregados a publicidade para mostrar a diferença salarial de setor entre homens e mulheres, enfim, que é uma obrigação legal desde o ano passado, tem que dar publicidade. Construir, às vezes, setores que não conseguem ter espaço para muitas mulheres, que nem na indústria, por conta da atividade ergonômica, criar normas de parentalidade, que eu venho trabalhar essas questões, dar espaço para o pai criar, ter presença nas atividades dos filhos, enfim. É uma questão cultural muito forte que está por trás dessa norma, que a gente agora tem que estar olhando para isso e trabalhar de uma forma que seja bom para as pessoas e para o negócio, né? Então tá ligado, né, os riscos da carga de trabalho excessiva, relações interpessoais, falta de autonomia, metas inalcançáveis. E aqui então a gente vai falar com a questão de mitos, como fragilidade, frescura, saúde mental tem muito isso, né? Agora que a gente está começando a falar, a questão da neurodivergência, né? Então a gente está começando a ter espaço para falar sobre isso. Quando eu comecei em 2010 falando de treinamento de assédio, nossa, meu Deus, tipo, como assim? É brincadeira, é mimimi. Teve um caso assim que eu atuei que chamavam o rapaz de cabelo, como é que era? Cabeça, ninho de papagaio, que é o corte do cabelo do cara, era ninho de papagaio, o ninho de papagaio. E aí ninguém, normal. Um dia, belo dia, o ninho do papai, né, o rapaz entrou na ação da Justiça do Trabalho, pedindo assédio, assédio moral, que aquilo deixava ele com muita raiva, que ele tinha vontade de bater no colega e não sei o quê. Enfim, era uma coisa que ele ficava aguardando e ele não tinha espaço para falar naquele ambiente. E aí, o dia que ele teve espaço, como ele não teve espaço na empresa, ele foi falar na Justiça do Trabalho que ele não suportava ser chamado dessa maneira. Então, ter esse espaço dentro das organizações é muito saudável para a gente entender que cada um tem as suas peculiaridades, né? Suas questões emocionais, o seu nível de tolerância, aquilo que é brincadeira, o que não é. E aí a gente tem que nivelar isso no ambiente de trabalho para ter um ambiente saudável, né? Então, a liderança, ela é muito importante nesse contexto, sabe? Aqui. Então, a gente tem que ficar ligado a esses riscos e sinais de alertas que são, né, mudança de humor, queda de produtividade, isolamento, irritabilidade, atestado médico, se começar a ver atestado médico por área, setor, falta justificada, né, o turnover alto. Então, são indicadores que, opa, tem alguma coisa que não está legal aqui na empresa. E muito disso é causado por sobrecarga, ocorrência de assédio, falta de reconhecimento, falta de estrutura de feedback, isso acontece bastante. Eu estou sempre dando o meu melhor, e não sei se estou atendendo ou não, não sei, fico na dúvida. Isso é bem comum, geralmente quem tem burnout é muito comum em pessoas que são muito dedicadas com o trabalho, e daí elas ficam com dificuldade de se desconectar. Então, daí o feedback vem muito nesse processo aí, com a gestão com redução do risco de burnout no ambiente de trabalho, tá? Aqueles que não estão, que são tão ali só por tabela, é muito difícil ter burnout. Porque daí o burnout é aquele que quer entregar o melhor, né? Muitas vezes. E aí a gente tem que ter as lideranças muito preparadas para reconhecer esses contextos, para ter uma escuta ativa, para promover um ambiente seguro. Recentemente, a gente, não sei se vocês viram, mas saiu na mídia aí uma ação da a BRF, foi condenada por danos morais. Teve uma funcionária da BRF, eu acho que ela era venezuelana, e ela estava grávida de gêmeos, ela trabalhava na operação e ela entrou em trabalho de parto, só que ela foi pedir para sair, para procurar um médico, para o líder dela, ele não deixou ela sair da operação
E ela começou a sentir dor, saiu da operação, saindo da empresa. Ela entrou em trabalho de parto, meio que na portaria, meio na saída assim da empresa, e teve os dois filhos ali, as duas filhas, e as filhas acabaram falecendo. E muito triste, né? É terrível. Isso é uma violência, né, Isabel? Pô, da Não mais permitir uma alto situação nível. dessa, né? É uma coisa assim. Mas o que que a gente tira de lição dessa tragédia? Que uma liderança é essencialmente necessária para saber os limites, para saber o que que é produtividade, o que que é limite, até onde eu posso ir, né? Para saber se comunicar. Então, ali demonstrou uma falta de preparo da liderança. Porque foi o encarregado que fez isso. Ele tem um subordinado, ele tem um líder acima dele numa grande empresa. Então, é muito importante a gente nivelar essas informações e qualificar as lideranças das suas responsabilidades, né, das suas atribuições, responsabilidades, enquanto líderes, no cuidado da qualidade do ambiente de trabalho. E pensando nisso, eu criei um curso, tá? Até eu ia falar no final, mas já posso falar aqui, é, online, que é voltado justamente para treinar RHs e lideranças para ter essa visão. Eu falo do impacto legal, da obrigação legal ao impacto. Para a gente ter, além da lei, para a gente ver o ambiente de trabalho. Então, ali eu trago ferramentas para os líderes pensar o que que eles podem usar, quais são as obrigações deles enquanto líderes. A ideia desse curso é para a empresa, assim, trabalha, faz a integração, o cara já faz o curso online, já vincula o CPF dele, que já atende a norma, que é treinar todas as pessoas sobre o assunto. Ela consegue ter uma atualização e eu trago todas as ferramentas ali de compliance que pode ser usada para essa liderança se proteger e atuar ali dentro da organização e ter essa visão, porque é falta de visão, né, gente? De uma situação como essa. Então, assim, eu falo que empresas que têm o cuidado, elas têm menos afastamentos, têm mais engajamentos e menos riscos. Vai ter menos problema na justiça, menos conflito interno. Conflito interno também é um sinal de alerta. Então, assim, fazer esse mapeamento de conflitos internos, uma planilha, o RHT ali, eu tenho feito muito isso. Anotar os conflitos que estão tendo, quais são os motivos, qual que é a área, qual que é a liderança envolvida, quais são as pessoas. E ter essa rodada de conversa, isso é um monitoramento, né, da questão do teu ambiente de trabalho. Vamos ver. Aqui. Aí, a gente vai falar aqui da prevenção e promoção de bem-estar. Então, a gente tem as boas práticas de gestão, que nem eu estava falando ali do curso, que é onde eu trago, assim, eu separei as boas práticas que são úteis, tipo um cardápio ali para eles pensarem, ó, aqui no meu dia a dia essa ferramenta me ajuda. Porque até uma boa liderança, ela precisa documentar que ela fez o trabalho que estava no alcance dela, para ela se proteger e não cair responsabilidade sobre ela. Se não tiver documentado, como é que vai fazer? Né? Vai valer a negação do empregado, vai depender de testemunha. Então, assim, a gente fala muito que a NR1 ela vem proteger os bons empregadores. Que é aquele que antes é levado para a justiça e não tinha como se provar, porque ele não fazia parte da rotina dele essa gestão, ter esses documentos. E agora ele vai ter que ter, tá? Então, ela vem ajudar muito com os bons empregadores. Então, a gente está falando de boas práticas de gestão, que nem eu falei já, feedbacks, ter metas claras. Metas é um fator de risco psicossocial. Então, a alteração de metas constantes, sem clareza da regra do jogo, uma das principais coisas que a gente faz, e já faço isso há muito tempo dentro aqui do escritório, as empresas que vêm com as metas que não tem, é meio complexo de entender, aí tem a ação trabalhista e como é que você vai explicar para o juiz essa meta? Muitos dos clientes da consultoria vieram assim, tá? Aí como é que você vai explicar para o juiz essa meta? Não consegue explicar. E aí, o que que a gente faz? A gente tem que ajustar, tem que criar, trabalha com o cliente para construir uma política dessas metas tenham clareza, daí faz a revisão, daí a empresa passa a ter essas metas mais estruturadas. Envolve o RH, envolve a área comercial, porque às vezes acontece isso, né? O comercial cria a regra, o RH adapta para ajustar na folha de pagamento e ninguém sabe direito como é que faz. E o líder cria, aí o comercial lá vai junto com o mando do comercial
e ninguém sabe direito. Isso vale até para a questão de contratos de representante comercial, que a gente já fez. Entendeu? Então, ter essa clareza do jogo prévia a entrar no jogo. Tá? Que isso se eu tenho a regra vai acontecendo durante o jogo, já é um sinal de risco bem alto. Aí a gente fala, né, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, ter tempo para ter vida pessoal. Essa semana eu recebi lá em casa um assistente técnico da Porto Seguro. E aí ele estava me contando como é que era o trabalho dele ali em relação. Não tinha vida pessoal, impossível. Ele trabalhava das 8 às 11, ele estava na minha casa trabalhando em encanamento, era 9h30 da noite, ele tinha começado às 8. E aí, mas ele é terceirizado, ele não é funcionário da Porto Seguro. Ele falou, ah, é? Então a gente tem que, essas questões, vai jogando a responsabilidade para outra empresa, né? Acontece muito essas. Então, programas de apoio, aí aqui, né? Programas de apoio é ter canais de comunicação, de escuta, para que isso seja falado, que haja uma forma de levar essa informação para ser tratada, não que seja um tabu dentro da organização. Então, ter um canal de escuta que seja confiável, que as pessoas se seguram a falar naquele canal. E aí, o canal de escuta, ele é bom para gestão de risco psicossocial, para prevenir a empresa, para proteger empresas em muitas questões, que se tem alguma coisa irregular acontecendo, tem uma fraude, algo acontecendo, se eu tenho um canal de escuta legal, que ele é válido, que ele é reconhecido como seguro pelas pessoas, a empresa descobre antes essas situações. Então, o prejuízo dela tenta ser menor do que ela demorasse lá todo um tempo que poderia se não tivesse esse canal, tá? E é muito comum quando a gente implanta, a gente faz um treinamento que nem de combate a assédio, né? O ano passado foi um boom de treinamentos. E aí a empresa também tinha que implementar o canal de escuta, o canal de denúncia, enfim. E aí eu começava a vir mais relatos no começo, porque não havia antes um espaço e as pessoas muitas vezes achavam que aquilo fazia parte daquele contexto, daquele ambiente. Então teve uma empresa que a gente entendeu que é um clube e aí veio muitas denúncias da forma como eram tratados pelos sócios, porque achavam, antes do treinamento, que aquilo fazia parte da função deles tolerar aqueles extratos. E aí agora passaram a ter o entendimento que não era. Então, e aí começaram a usar mais o canal. É muito comum quando às vezes tem de assédio sexual, vai uma pessoa denunciar, daqui a pouco aparece mais denúncias. Isso aí a gente vê até em questão de médicos, né? Infelizmente, às vezes acontece. É uma pessoa denuncia, daqui a pouco aparece um monte. De curandeiros, também vem uma pessoa. Então, funciona também assim dentro das organizações. Tem opa, ter uma questão psicólogos organizacionais próximos para que haja uma conversa, rodas de conversa, para que aquilo não seja um tabu que possa ser falado, porque haja um entendimento, que às vezes a pessoa ela não faz, ela tem aquele comportamento que não é adequado ao ambiente de trabalho, não intencional, mas é do meio que ela foi inserida, onde ela sempre trabalhou foi assim. Ela aprendeu a se desenvolver assim, a liderança dela sempre foi assim, dessa maneira, e hoje ela está no cargo de liderança e ela está replicando aquilo. Então é muito importante que haja hoje esse nivelamento dessas informações e tem esses programas de apoio, informação e capacitação, porque a gente tá muito desnivelado os conceitos. E aí cabe à organização nivelar de acordo com o interesse dela, com as estruturas e, né, com o ambiente que ela quer promover. Aí eu falo aqui, né, que ela fala investir em bons artefatos de gestão é estratégico. Quando eu falo em artefatos de gestão, a gente está falando de políticas internas, que são documentos que dão clareza, que dão transparência e dão continuidade daquilo que é feito dentro da organização, que se pretende fazer, né? Que saia uma pessoa e não se perca aquilo ao longo do tempo. Então, que a gente pode falar em código de condutas, política de saúde mental e bem-estar. Eu fiz uma que foi muito legal para uma empresa de pequeno porte, uma empresa com 8 colaboradores. A gente fez uma política eh, de jornada, deixa eu lembrar o nome, jornada e bem-estar. Então a gente atrelou, porque naquela organização não fazia sentido
fazer assim, uma coisa que juntasse as duas ideias para eles terem clareza das regras de jornada, de ponto, eh, de, de intervalo, de não ficar fora do expediente, ou se ficar estudando que não conta isso como tempo de disposição, para mostrar os benefícios, que é uma empresa que tem uma jornada de 40 horas semanais, que eles não viam, não enxergavam esse benefício, e também para mostrar o quanto a empresa valorizava algumas questões de bem-estar para aquelas pessoas que estão inseridas naquele ambiente. Tá? Então, aqui, você entender, eu falo que essas políticas, ela independe do tamanho da empresa, importa ali fazer sentido para a organização, né? Ela tem que nascer de dentro. Ver, o que mais aqui? Então, a gente está falando, né? Quando a gente fala em saúde mental, produtividade, está falando em bem-estar. Bem-estar está ligado a engajamento e performance. A gente só vai ter as pessoas bem engajadas, entregando o seu melhor, se elas estiverem bem naquele ambiente, né? Se sentindo bem, aí a gente vai conseguir. A gente fala que os indicadores de clima organizacionais básicos, que você tem que. Esse aí é essencial ser monitorado. Absenteísmo, lembrar por área também, setor ou lideranças. Então, tem uma empresa que atende, ela tem a área comercial e tem a área administrativa, né? Desce. E aí tem um head de cada área. Então, vamos fazer essas duas ramificações para entender quais são as diferenças, as potencialidades e dificuldades de cada uma. A rotatividade também é bom fazer assim. E a nível de satisfação com o trabalho. Então, aqui vale pesquisa, vale entender esses indicadores também. A gente está falando aqui de uma cultura do cuidado, né? Não basta uma ação pontual, é preciso manter o tema vivo na empresa. Então, não é uma ação que vai mudar a questão, da qualidade ali do ambiente de trabalho, né? Ela é um movimento contínuo. Ó, a Tatiana colocou. Isso vem da alta liderança, principalmente quem estimula a produtividade a qualquer custo. Exatamente. A qualquer custo não é sustentável, né? A que custo vai ser? Então a gente tem que entender essa questão aí e mostrar para a alta liderança que vem com essa exigência, o que tem por trás, o que ela está perdendo, os riscos que ela está atraindo com essa atuação. E a gente consegue mostrar, vai se mostrar ação trabalhista, não acha pessoas para trabalhar, dificuldade, ou entra as pessoas e não ficam, a rotatividade, atestado médico. E aí isso vai sobrecarregando conflitos internos, baixa produtividade, tá? É muito comum a gente estar falando, tá, porque é baixa produtividade no, aqui no Brasil, né, na minha empresa, o maior problema é a produtividade. Mas o que que a gente está fazendo com essas pessoas? Como que a gente está tratando essas pessoas? A gente vê muito já um movimento mais avançado dentro das startups, assim, algumas empresas mais modernas e mais preocupadas com isso, porque está ligado à produtividade, à inovação, com o bem-estar do outro. A gente ser criativo quando a gente está se sentindo bem. Se a gente não está se sentindo bem, a gente não consegue, a gente vai cumprir tabela. Então, assim, é olhar para si e a liderança. E aí tá um ponto, eu acho muito importante a liderança fazer o dever de casa e olhar para para si mesmo e ser um exemplo, sabe? Eu tô bem, minha saúde mental. E aí que tá, né? Todos nós aqui estamos nesse mundo aí que está cheio de desafios, de medos, de inseguranças, né? Risco climático. A gente tem que parar, às vezes, de pensar pela complexidade que está hoje viver, essa aceleração de informação. Então, aqui é um filtro. A liderança também vai ter que ter esse cuidado para se ela cuidar da sua saúde mental. Porque se ela estiver ela doente, ela vai ser mais difícil a gestão dela, né, em relação à equipe e tudo isso. E aqui, então, aqui eu trago, né, responsabilidades do papel da empresa. Então, a empresa tem o dever de oferecer os recursos adequados, estabelecer as políticas claras, demonstrar compromisso genuíno com a construção de um ambiente saudável e sustentável, né?
tratando cada caso com seriedade e transparência. Se eu tiver uma ocorrência, como que eu intervi, isso vai ser assunto da minha próxima aula, né, como fazer essas intervenções e encaminhamentos. O papel dos gestores, então, como essas lideranças têm que estar atentas aos sinais, como que esses problemas devem ser feito, essa intervenção de forma ágil, que ferramentas que ela tem para isso, que apoio que ela tem para isso, aonde que ela pode se socorrer. Então, no caso ali que eu trouxe da BRF, teria um médico ali local, diz que tem, a defesa da empresa falou que ela tem uma ação voltada para a gestão saudável e tem médicos internos. Por que que não foi encaminhado? Esse líder sabia disso? Tinha isso claro para ele? Não, não tinha. Enfim, ter aonde socorrer. A gente tem assim essas questões de saúde mental, o momento que está ligado ao bem-estar físico também, né? Tipo, se eu não tenho bem-estar, cuidado físico, eu não vou ter saúde mental. É, o momento inicial, assim, é muito importante, pode mudar uma vida. No caso ali da BRF, salvaria 2 vidas. No caso, de depressão, às vezes um caso muito grave, às vezes a pessoa está precisando ouvir. Se ela sair dali, ela pode tirar a própria vida. Entendeu? Então, a sensibilidade do líder, o líder vai ter essa missão hoje complexa, então ele vai precisar ser capacitado. E os colaboradores, dentro do processo da NR1, eles têm o dever de reportar as situações inadequadas, então, estar de olho e ajudar também no processo de implementação, levando a sua experiência, sua visão, fazendo parte de pesquisas, tá? E aí ele tem essa responsabilidade também de cuidar desse ambiente também atribuído à função dele, deve estar na ordem de serviço, deve estar nos treinamentos, e ter isso bem claro, para que haja clareza que faz parte da cultura, que não é uma ação isolada da empresa para atender a uma norma. Então, aqui, quando a gente fala da R1, a gente vai ver como a cultura da empresa está cuidando das pessoas, tá? Então, e a cultura ela se molda com a atitude do dia a dia. Então, vai ser as nossas atitudes de gestão. Aí entra a governança para a gente ter transparência e ter isso documentado. Então, aqui nós estamos chegando quase ao fim. A gente está falando hoje aqui de uma compreensão desse contexto, uma identificação, né? A gente vai trabalhar na prevenção para gerar um impacto positivo que a gente precisa. Esses 4 aqui palavras aí, a gente pode falar dentro também pilares para trabalhar uma gestão de risco psicossocial e para ser também um chamado à ação, que é incentivar os líderes, os profissionais da área de gestão de pessoas, a olharem para a saúde mental como parte estratégica da empresa, né? Eu falo que o RH ali, eu não gosto de usar, mas o RH a gente acaba falando e muitas pessoas fica mais fácil, mas a área de gestão de pessoas, o capital humano, é o coração, né, que vai bombar isso. Então, ele tem uma atribuição. A NR1 está, assim, mexendo com as estruturas do RH das empresas para ele ser mais estratégico, que é uma coisa que eu sempre acreditei, sempre trabalhei para construir isso dentro dos nossos clientes. E a gente vem acompanhando, assim, esse movimento e com as lideranças para, né, isso aí também acontecer no dia a dia. Sem liderança, isso não vai acontecer. Então, cuidar da saúde mental não é custo, é investimento. Se a gente quer inovar, se a gente quer crescer, se a gente quer se desenvolver enquanto negócio. E aqui, né, pensando no ambiente de trabalho atual, aqui eu queria deixar aberto para a gente ter aqui um período de troca, tá meio adiantado, mas eu demorei um pouquinho para entrar. É, no ambiente atual, tá? Se a gente for pensar no ambiente atual de trabalho, qual seria a primeira ação que vocês aí sugeria para promover mais saúde mental entre os colegas? Teria alguém que queria falar sobre isso? Acharam muito. Como é que a gente poderia começar dentro da empresa se quer promover saúde mental? Alguém quer falar? Junei aí, que é meu parceiro em todas as aulas. Abre o Bom, microfone. eu acho que, né, a saúde mental aí, né, é uma cadeia de fatores que vai desenvolvendo um processo. A partir do momento que você trabalha na empresa habilidades, né, por parte dos gestores também, como dos colaboradores das equipes também, uma questão de um convívio, né? Vamos dizer assim, algo mais fraterno. Eu acho que isso impactaria muito
numa questão de saúde mental, que é o bem-estar da sociedade, o bem-estar da equipe. Então, eu acho que o líder deveria motivar essas ações de bem-estar como exercício físico, que é bom, libera endorfina. Então, é uma coisa interessante para trabalhar em equipe, para desenvolver, por exemplo, ações coletivas de voluntariado, por exemplo, pode ser uma válvula, né, de distração, de interação com outros ambientes que gere uma satisfação em algum, né, algum fator psicossocial ali que vai ser você desenvolver, por exemplo, uma gincana, algo assim, desperta outro foco daquela qualidade direta do serviço. Não estou falando que ele vai ter que ser obrigado a fazer, montar tudo, ser um trabalho a mais. Não é isso. É a questão de movimentar a empresa para trabalhar causas sociais, né? Que é uma das partes do ESG também, que desenvolve também, né? O meio social do stakeholder, o contato ali, e acaba, né? Oxigenando o cérebro dos colaboradores, né? Dos empregados ali, promovendo ações interativas que geram, né? Prazer na equipe e, enfim, né, um grupo, porque você tem que pensar o seguinte, eu como analista comportamental, depois da pandemia para cá, eu pensei, gente, o pessoal antes falava, eu vendo hora de serviço. E da pandemia para cá, analisando a situação, gente, nós não vendemos horas de serviço, nós vendemos horas de vida. Uhum. É, Entendeu? Então, assim, como que eu quero viver no ambiente de trabalho? Eu quero ir para o trabalho com prazer, com satisfação. Como que é o ambiente de trabalho que eu estou inserido? Me gera prazer ir? Isso é uma questão que a NR1 também vai impactar muito isso, entendeu? O bem-estar social da equipe, dos colaboradores. Eu não estou falando que você, por exemplo, vai ter que falar assim, eu não quero trabalhar, eu vou ficar na rede. Não, não, não é isso. É uma questão de conceito do que, olha, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar e desenvolver o meu objetivo ali, as minhas metas, mas que sejam metas prazerosas, entendeu? Que eu desenvolva de forma leve, que a equipe seja leve para conduzir todos os momentos, entendeu? E eu acho que isso que a gente tem que trabalhar na NR1, para os ambientes de trabalho se tornarem mais leves. Tem a cobrança? Tem. Tem as metas? Tem que cumprir? Tem. Mas todo mundo tem que ter a consciência da responsabilidade de desenvolver aquilo ali, mas tornar um ambiente gostoso de trabalhar, entendeu? Um ambiente leve. E isso é bom. é, e isso às vezes não é, às vezes, recurso financeiro, sabe? É Não. mais assim, é uma criativo, processo criativo. Lógico que a gente vai precisar fazer a questão de gestão do risco psicossocial, tal, que pode ser que tenha um investimento ali, muito provável, mas as ações de implementação de melhoras não necessariamente vão precisar. Então, aqui a gente pode pensar roda de conversa, E isso, você uma área de dar tempo para as vivência. pessoas. Aí assim, oferecer tempo, tá? Mas tempo custa hora de trabalho. Sim, mas você vai ter um espaço por mês, um tempo de roda de conversa sobre o assunto, para as pessoas se Uhum. sentirem à vontade, enfim. Você vai ter que ter um grande investimento, você vai ter as horas das pessoas, mas isso você vai estar ganhando para o teu negócio. A gente tem feito muito comitê, e aí vem surgindo as rodas de conversa que vem dando um efeito legal. Você falou ali do ação voluntariado. Eu estou com um projeto no cliente que a gente está trabalhando empatia, porque a gente Aí. percebe a falta de empatia da equipe em relação aos próprios benefícios que a empresa oferece para eles, de não reconhecimento. E aí a gente estava fazendo um trabalho com eles. Então a empresa ela trabalhava ela doava para muitas instituições, fazia várias doações, ela tem um livrinho de doações, mas os funcionários nem sabiam para onde que iam. E aí a gente fez um trabalho com os funcionários para escolher uma instituição, escolheram uma casa de crianças com Down, aonde da região, para perceber a comunidade do entorno.
E um filho de um funcionário tá lá e eles vão fazer um trabalho de recuperação, ali, de revitalização daquela escola. E Pois aí é, você está conectando a equipe, entendendo, eles estão aprendendo que tem um funcionário da equipe que tem uma criança, que tem Down, que é a comunidade do entorno, que está ali em volta, que eles nem sabiam quem que era, o que estava acontecendo em volta. E olha a empresa, tá pegando toda esse aqui e levando para lá. E aí começa a criar amor à marca empregadora, né? Então, tipo, é a relação de afeto que a gente tem que desenvolver. E aí, aqui, um caso também que eu trouxe da Suécia, que numa escola lá, eu tenho uma amiga que tem uma filha, um filho, na verdade, na educação infantil, e quando as professoras de educação infantil, elas têm intervalos, né, de jornada de 15 minutos, e a prática do intervalo é você ir para a sala dos professores, e hoje em dia o que que faz? Pega celular e come bolacha, né? Geralmente cafezinho e bolacha. E para desopilar. E aí essa escola, ela implementou as professoras que dão volta na quadra, esses 15 minutos que vão andar em volta da escola. Aí tem tá uma vendo? bonificação. Então, assim, investimento, mas ela está conseguindo melhorar e pensando na saúde e bem-estar, estimulando a movimentar o corpo. E aí a gente tá, até esse pessoal do Rio Grande do Sul, eu tenho uma prima, na verdade, do meu marido, que ela é professora no Rio Grande do Sul, uma cidade no interior lá. E aí ela teve lá a conferência das escolas, a gente estava falando sobre né, a NR1, os riscos e tal. E ela falou que ela é professora estadual, que na conferência dos professores ela viu, tipo, 90% obeso, os professores. Aí você vê aí o risco psicossocial lá em cima. A educação uma atividade que tem um alto risco psicossocial. O burnout, ele nasce nas escolas, né, dentro dos professores. Então, a gente tem que olhar para essas questões e ver o que está acontecendo. São sinais, né? Sim, e eu também, como engenheiro de segurança também, eu sugiro que as pessoas façam DDS, que é um diálogo de segurança entre o grupo ali, gente, coisa de 15 minutos, traz um tema sobre saúde, ou sobre segurança do trabalho, ou sobre segurança da equipe, e desenvolva ali rapidamente aquilo ali, desperta no colaborador uma mente de que ele pode se preocupar, por exemplo, vou trazer hoje o tema obesidade. Aí destaca, por exemplo, que a empresa tem um convênio com a academia tal, de tantos por cento. Gente, vamos fazer isso. Ou outro dia traz uma equipe para fazer uma ginástica laboral com o pessoal, entendeu? Traz, por exemplo, nós fazemos reuniões periódicas de indicadores de 3 em 3 meses. É dentro de uma sala e tal, é exaustivo, é cansativo. Não, gente, leva eles para um outro ambiente, aluga próximo dali um salão e tal, faça a reunião, depois faça um pequeno happy hour com a galera. Isso gera outra energia, traga uma atração, uma música, né, ali ambiente para o pessoal, ou uma atração de alguma palestra, ou como se fosse um workshop. Se for de 3 em 3 meses, aquilo ali também gera a motivação. Por exemplo, olha, gente, a gente vai fazer aqui, nossa equipe vai apresentar esses indicadores em tal palestra, se assim, vai ser um ambiente externo, com transporte para a gente ir lá, chega lá, tem um coffee break para o pessoal, algo assim, e depois da palestra, da reunião de indicadores, vai ter uma palestra com uma pessoa, entendeu? Da área de segurança ou da área de saúde, que desenvolva algum projeto bacana, que faça uma gincana, uma dinâmica com o pessoal, com a equipe. Isso tudo desenvolve para evitar que essas ações ocorram, essas doenças psicossociais. São ideias, né, que a gente vem ao longo do tempo trabalhando e desenvolvendo isso. É isso, gente. A gente é criatividade para entender, né? Eu acho assim, né? Investe num bom diagnóstico ou vai fazendo o que dá, assim, às vezes, né? Eu sei que tem estruturas que
não consegue, mas alguma coisa você começa a dar os primeiros passos. O importante é dar os primeiros passos ali, ver testado, gestão de conflito interno. Começa a olhar para isso e fazendo algumas intervenções pensando no que isso está gerando no outro, né? É um exercício de sair um pouco fora da caixa. E é Sim, que, né, coloquei uma frase, quando a liderança age com base em valores éticos, esse exemplo se espalha naturalmente pela empresa, criando um ciclo positivo de influência. Então, aqui é muito importante ter a clareza dos valores da organização, para que a liderança tenha como se pautar nisso, né? E ambientes sim, saudáveis fortalecem o engajamento e ajudam a reter talentos, enquanto contextos tóxicos tendem a afastar pessoas e aumentar o absenteísmo. E aí, inovação, minha gente, fica muito difícil, né? Engajamento fica tipo missão impossível. E aí fica naquela luta de missão impossível, que a empresa acha que as pessoas não têm pessoas para trabalhar, não tem pessoas produtivas, e aí às vezes é uma falta de estrutura dentro da própria empresa, de comunicação. E da mesma forma que culturas organizacionais positivas incentivam a inovação, a criatividade, ao passo que ambientes negativos geram medo, bloqueio de ideias e paralisam o crescimento. Né? Então aqui é uma exato. mensagem minha final aqui da aula de hoje. Eu deixo aqui meu WhatsApp. Quem tiver interesse, eu tenho um serviço de mentoria, tá? Que a gente trata casos específicos. Então a empresa vem com o caso dela, ou a consultoria vem, eu tenho feito parceria com algumas consultorias, já estão me procurando. E a gente tem o atendido em parceria, às vezes é uma consultoria de segurança do trabalho, uma consultoria de recursos humanos, e eu entro com a parte jurídica, né? Cada um faz o seu papel aí, é uma tarefa multidisciplinar, então quem tiver interesse, ou tem o caso que eu não estou nem aparecendo, que eu estou só ajudando a consultoria implementar no backstage. Então, e quem está assistindo minhas aulas, a gente tem feito um valor promocional, tá? Das mentorias. R$ 500 nossa hora aqui tradicional do escritório. Quem está assistindo a aula está fazendo por 300 para ver como que tá ajudando aí o pessoal nesse processo que já vem com uma bagagem a mais aí de conhecimento já, né? E aí, o que mais que eu tenho aqui para vocês? Ah, aí eu falei até no meio da aula, mas a gente tem esse curso, que aqui tá eu e a Juliana é minha sócia aqui do escritório. E a gente fez, ela tá à frente mais do contencioso, que são os processos, e eu fico à frente mais do consultivo, do escritório. E esse curso a gente criou no início do ano, justamente antes do boom da NR1, que era para levar para as lideranças e para os RHs é, um olhar para o ambiente saudável, seguro e produtivo, assim, para trabalhar a prevenção, né? Além da conformidade legal, como que esses profissionais tão estratégicos possam contribuir com a cultura da organização, com um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Então, agora não lembro exatamente o número de módulos, mas são aulas curtas, tem aula de 7 minutos, de 5 minutos. No total dá 1 hora a aula, tem um e-book gigantesco que eu gosto de botar bastante informação, até exagero às vezes, mas tem um e-book bem completo e tem algumas ferramentas ali que eu vou colocando, enfim, que eu vou fazendo, essas aulas que a gente está gravando, eu estou colocando no curso, tá? E aí fica vinculado ao CPF da pessoa. Então ele não é um curso caro, é um curso barato, para a ideia, assim, para estar na internet, mas assim, para a empresa que tiver interesse, a gente consegue fazer pacotes, e aí ela usa para todos os cargos de liderança, e aí se tem rotatividade, ela pode disponibilizando acesso para manter todos treinados. Antes a gente dava muito treinamento presencial, e aí tinha rotatividade, como é que fazia? Treinamos 100% da equipe, como é que vai manter os novos que vão entrando? Daí surgiu esse curso justamente dessa demanda. Então, se vocês tiverem interesse, tá aí o QR Code. E o e-book, que é gratuito, esse, tá disponível para ser baixado, tá no. Se vocês todos já estão no nosso grupo ali do WhatsApp, que eu agradeço muito a presença de todos aí, estão me dando motivação para continuar aí falando no assunto e levando informação. É, tá ali tá para ser baixado, tem o link na descrição do grupo. E se vocês gostarem da aula, quiserem dar mensagem no grupo ali para estimular as pessoas a assistirem,
postar em redes sociais, né? Eu super agradeço, porque hoje é esse engajamento realmente que eu estou aqui buscando para levar essa minha experiência aí para o maior número de empresas, que esse é o meu grande objetivo. Em construir ambientes saudáveis e produtivos é uma coisa que eu tenho a missão desde 2020, 2005, né? Que nem eu falei que saí da faculdade, é o meu grande propósito de vida. E eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês, me ouvindo e levando aí um pouco de informação. Tá bom, pessoal? Obrigado aí para todos Por nada, e uma eu que boa noite. agradeço, tá? Eu que agradeço, eu vou contribuir sim. Eu ainda não postei ainda nas minhas redes sociais, ainda não, porque eu não tive tempo, mas eu vou postar. Eu vou te marcar também, Obrigada, doutor Isabel, tá? obrigado. Eu Uma queria boa Nada. agradecer noite a também, todos. Isabela. Queria agradecer também, eu sou o Vitor, aqui de Porto Alegre. Queria agradecer também pela tua dedicação e pelo teu empenho nesse material, tá? Achei bastante legal, anotei bastante observações aqui. Eu não estou no grupo ainda, tá? Quem passou o teu contato foi a Tânia, mas eu vou pedir para ela me passarem para mim entrar no grupo também, para as próximas eu poder estar presente também. Muito obrigado aí pelas dicas, foram muito interessantes. Ah, que legal, Vitor. Obrigada aí pelo feedback. A gente vai. É muito importante, porque sem esses feedbacks a gente desiste, né? Claro, com Pode desistir certeza. não, viu, Vitor? Que é bom, tá? É Não, excelente o não, material, não. o conteúdo que ela passa, que a Isabela passa. Eu sou suspeito de falar. Tô percebendo que é bem interessante, gostei bastante. Parabéns aí para ti. É, Ah, obrigada. ela é Boa fera. noite para vocês. E Boa até a próxima. noite. Segunda-feira tem outra, tá? Se Deus quiser, eu vou estar. Tchau. Tchau, tchau.